queria cantar uma canção para louvar a Deus e abençoar os irmãos. Mas antes eu queria dizer, irmãos, que eu creio em oração. Porque o que eu jejuei e orei para ser convidado para vir para aqui não foi brincadeira não. Deus ouviu minhas orações. Diga, Deus é bom em todo tempo. É porque vocês são como os filipenses. A gente ouve falar da fé, do crescimento, né? E a gente deseja vir, né? Você sabia que é sempre bom ter um cavalo velho por perto? Deus é bom em todo tempo, amém? Mas eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar, amém? Dá pra gente cantar essa canção? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Levanta tuas mãos. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra mim um manancial onde as águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra mim. Aleluia, aleluia. Agora vamos vibrar, gente, aqui, tá bom? Vamos lá. Não vou calar meus lábios. Eu quero que você saia do seu lugar, que você abrace alguém, que você diga, olha, Deus tem o melhor para você. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, aleluia, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial onde as águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial onde as águas nunca secarão. Oh, glória! Aleluia! Todos os dias eu agradeço a Deus pelos meus 25 anos. É uma bênção, né? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Levante suas mãos. Pai, obrigado em o nome de Jesus por essa manhã de bênção, por estarmos aqui na tua presença, por gozarmos dessa unção fresca. Obrigado, Pai, porque os nossos incensários estão sendo balançados nesse momento, porque nós estamos gerando, Senhor, o perfume da oração. Te pedindo, Pai, que nos conduza nessa manhã pelo Teu Espírito, que haja liberalidade em nossos corações
para receber aquilo que você tem para nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Mas antes de você sentar, eu queria que você tomasse sua Bíblia na mão, para você fazer uma confissão comigo. Você vai dizer assim: esta é a minha Bíblia, e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E o Senhor tem me aumentado cada vez mais, a mim e aos meus filhos, e com certeza haverá bom fruto, e não será frustrada a minha esperança, porque Ele enviou sua palavra e me curou, e me livrou de todo o processo da morte. Então não morrerei, antes viverei, e contarei as grandezas do meu Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça o meu caminho, e todas as minhas fontes e todas as minhas origens estão nele, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Obrigado, queridos. Então, graças a Deus, podem ficar à vontade. Aleluia, que coisa boa, glória a Deus. Que bom, porque nessa manhã eu estou com os meus colegas de trabalho. Qualquer coisa eu chamo os universitários para me ajudarem, né? Amém? Eu sei que tem muitos ministros, muitos líderes aqui de congregações, acho que de igreja também deve ser, de departamentos e etc. Isso é muito bom, nós nos encontrarmos nessa manhã. O que é que eu tenho para ensinar ministros? Meu Deus do céu. Mas Deus tem misericórdia de mim, não é? Ele há de me dar graça nessa manhã para que a gente possa nos enchermos mutuamente. Então, eu não quero aqui nessa manhã ensinar vocês. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da palavra de Deus, porque nós estamos no mesmo nível. Nós somos ministros e ministros de uma nova aliança. Amém? E nós podemos encher o nosso coração com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu costumo sempre correr de um lado para o outro, tenho muita energia, graças a Deus, mas eu vejo e percebo no meu espírito que essa deve ser uma manhã de ensino, ensino da palavra, não ensino meu, para nós compartilharmos coisas que Deus deseja trabalhar ao meu e ao seu coração. E eu pretendo nessa manhã aproveitar esse tempo que me é dado, eu não sei quanto tempo eu tenho, o pastor tem liberdade para me parar quando achar que devo parar, não tem nenhum problema, eu não vou ficar ressentido por hipótese alguma, amém? Mas esse tempo eu digo a você que sempre que nós nos reunimos assim, é uma oportunidade que nós temos diante de Deus para direções, instruções e correções, amém? Direções são coisas importantes e são coisas que colocam a nossa vida no lugar que Deus tem para nós chegarmos. Todos nós temos um destino e nós devemos chegar ao destino que Deus tem para as nossas vidas, amém? Devemos trabalhar para isso. E instruções são coisas que nos fazem alinhar com a rota que nós estamos caminhando nela. E as correções, o que é uma correção? Quando nós falamos em palavra correção, parece que é uma coisa pesada, dura. Não, mas correção é exatamente uma premiação que nós damos, dizendo a alguém, essa rota não está certa, vem por essa. Isso é uma correção. E quando existe um coração ensinável, aí fica mais fácil. A sabedoria inferior, irmãos, ela quer uma formatura, ela quer um diploma. Mas a sabedoria superior, ela não quer formação, não quer diploma. Ela quer sempre estar aprendendo, porque à medida que nós aprendemos, nós crescemos cada vez mais. Diga, Deus é bom. Olha, eu não vou me cansar de dizer a você que Deus é bom. Alguém me perguntou assim, pastor, por que o senhor diz tantas vezes, quem está perto de mim sabe, Deus é bom, Deus é bom. Sabe por quê? Não é porque eu quero convencer Deus de que Ele é bom. É porque eu estou plenamente convencido de que Ele é bom. Porque eu tenho experimentado a bondade dEle. Então, todo o tempo que eu tenho, eu estou dizendo, Deus é bom. Porque eu tenho experimentado dessa bondade de Deus. Amém? Lá na igreja, quase todos os domingos, eu falo, eu estava vendo o irmão falando aqui do dízimo, né? Eu fiquei feliz da vida, porque essa é uma das partes do culto que eu amo.
porque eu percebo, é um momento profético que a igreja não percebeu ainda, o momento dos dízimos. Quando a Bíblia diz, tragam os dízimos à casa do tesouro e façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas. Isso é impactante para mim, porque eu joguei bola na minha adolescência, e nós temos aqui um jogador que foi profissional, ele sabe disso. No ano, 2 vezes, janelas se abrem para negociações. E são muitos valores em real, dólar, euro, libra. São valores extraordinários que se movimentam no mundo corporativo e no mundo do futebol, no mundo dos negócios. E a Bíblia diz que há 3 momentos que Deus abriu janelas. 3 momentos que Deus abriu janelas. Não tem 4, só tem 3. E todas as vezes que Deus abriu... Não, mas espera aí, isso não é a mensagem, irmão. Isso eu estou só dando... Como é que a gente chama quando no filme que tem um adendo, como é que chama aquilo? Tem alguma coisa... Não. É um crédito, pronto, eu estou dando um crédito, né? Amém? É um crédito, muito bem. Então, a primeira vez que Deus abriu uma janela, foi para derramar pão. Irmão, era tanto pão, tanto pão, tanto pão, que você não faz ideia da quantidade de pão que era derramado toda manhã para os israelitas. E Deus dizendo, não guarda, não precisa, porque a janela está aberta. Janela é assim. Janela, no mundo corporativo e também no mundo espiritual, não passa mais de que, no mundo corporativo é 30 dias. No mundo de Deus, como é um momento profético, é aquele momento. Por isso que muitas pessoas não recebem. Porque é aquele momento que Deus fala, é o momento que você pega, porque a janela está aberta. Lá no deserto, a janela não ficava o dia todo aberta, era só de madrugada. Quando eles acordavam, o pão estava na porta. O pãozeiro já tinha passado. Entende? Então esse foi o primeiro momento que janelas se abriram. O segundo momento foi no dilúvio. As janelas se abriram, irmão, era água, 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 água. Eu estou pregando isso na minha igreja faz 8 anos, eu vi isso agora em Campina Grande. Fiquei maravilhado, é o mesmo Espírito. Água que não faltava água. E o terceiro momento? O terceiro momento é quando você traz o seu dízimo. Se eu não vos abrir janelas, aqui nesse ponto é negócios. Eu quero que você entenda, o primeiro momento era maná, não se falou em dinheiro. O segundo momento foi água, não se falou em dinheiro. Mas no terceiro momento Deus está falando de dinheiro. Ele diz, traga o dízimo à minha casa. Faça prova de mim, se eu não lhe abrir janelas, olha, negócios, negócios. Mas a gente não entende assim, porque às vezes a gente é religioso. Não, Deus não está falando sobre isso. Bem, se você não quer essa parte, dê o dízimo e deixa a janela se abrir para mim. Não tem problema, eu vou receber. Agora, entenda, quando a Bíblia fala de certos assuntos, isso vai abençoar a sua vida. Então, esse momento do dízimo, ele é ímpar, é uma janela que se abre. E nesse momento você tem que interagir. Você entende isso? É como, por exemplo, um homem e uma mulher no seu momento íntimo. É um momento ímpar. Quando o espermatozoide sai e vai até o útero, é um momento ímpar. Abriu, entrou, fechou, acabou. E sabe que quando vai no útero espiritual, já está gerando alguma coisa. Aleluia. Pastor, às vezes eu dou uns exemplos assim, aqui os irmãos, pode ficar. É porque eu não sei, né, pastor? Então, eu quero voltar outras vezes aqui, pode ser? Oh, glória a Deus, aleluia. A janela se abriu. Irmão, crente tem que ser animado, viu? Nem fique pensando que eu tenho 80 anos, não. Eu tenho 65. Mas eu sou animado. Amém? Tem que ser assim. Outra coisa que eu me lembrei quando você estava falando sobre o dízimo é que quem não faz depósito não pode fazer saque. Uau! Diga assim, uau! Só faz saque quem faz depósito.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aleluia. Você está pronto? Amém. Eu estou me aprontando aqui. Vai dar certo. Muito bem. Então, nessa manhã, eu vou falar de um assunto que é um assunto pertinente à vida de líderes, de pessoas que desejam estar avançando em Deus. Se você está aqui e ainda não é um líder, é apenas um liderado, eu vou te dizer, ouve bem o que você vai ouvir, porque isso vai servir para você amanhã, quando você se tornar um líder. Com certeza vai servir para você. Você sabe quais são as áreas em que o inimigo, ele vai sempre atuar na vida de um líder para pará-lo? Nessa manhã eu quero te ensinar 3 áreas onde o inimigo pode te tomar para que você não avance nunca. Se você aprender essa lição nessa manhã, eu até peço a você que você anote. Sabe, reuniões de líderes como essa, você tem que ter um caderno, um lápis, ou então um iPad para você anotar tudo aquilo que é falado. Você pode dizer assim, não pastor, eu sei, depois vai ter a gravação aí, a gente vai lhe ouvir. Mas eu vou te dizer que anotar na hora que você está recebendo é diferente, porque algumas ideias podem pular quando você está ouvindo, então você já vai anotando também, e isso é muito importante, amém? Jesus conversando com os seus discípulos, ele disse que no final dos tempos, nós deveríamos ter muito cuidado com as convicções que nós absorvemos, com as verdades que vieram até o nosso coração, porque no final dos tempos, essas verdades adquiridas pela palavra de Deus, a tendência dela era serem roubadas se nós fôssemos nos acostumando com os acontecimentos que o mundo vai gerando. Eu não sei se você está vendo as coisas que estão acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo, e os dias não são fáceis. Eu acho que é por isso que Deus está querendo dar uma direção aos seus líderes, trazendo instruções para os seus líderes e corrigindo rotas. Irmãos, eu viajo muito, todo um mês sim, um mês não, eu estou nos Estados Unidos, e vou morar lá a partir do ano que vem. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, a paisagem mais bela que eu vejo nas estradas dos Estados Unidos é uma placa chamada Retorno. Não tem visão mais bela. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se perde por não conhecer o caminho. Então você fica orando, Deus, onde é que tem um retorno? Aí quando você vê a placa Retorno, irmãos, aquilo é mesmo que achar maná. Porque você já sabe que vai voltar para a rota. Entende isso? Então, eu vou te dizer uma coisa, retorno é uma coisa extraordinária. E o cuidado com aquilo que nós estamos recebendo, os ensinamentos que nós vamos receber, eles nos faz novamente pensar onde é que nós estamos, o que estamos fazendo, para onde estamos indo. E isso nos faz entrar na rota certa. Diga, Deus é bom. Então Jesus estava dizendo aos discípulos que viriam guerras e rumores de guerra e uma série de coisas, mas no meio dessa palavra Jesus citou 3 vezes um fato que nós não levamos em consideração, porque ficou muito pequeno no meio de tanta coisa que Jesus falou. Então Jesus falou sobre o espírito do engano, que seria o espírito que estaria atuando nos últimos dias na igreja. E que nós deveríamos ter muito cuidado. Você pensa que é no mundo, é na igreja também. Porque o que é que o inimigo quer? Ele quer nos separar. Ele quer fazer confusão entre nós. Nós não nos amarmos. O erro do nosso irmão fica do tamanho da Catedral da Aparecida. E a gente começa a olhar para essas coisas, em vez de olhar para o coração, olhar para as coisas que o irmão fez, as coisas boas que aconteceram. Muitas vezes nós não fazemos isso. Então, Jesus mostrou para aqueles discípulos que eles poderiam sobreviver a terremotos, eles podiam sobreviver a tempos difíceis. Nós podemos sobreviver a crises financeiras. Talvez aqui alguns já tenham passado crises financeiras ou estejam passando pela crise financeira, mas você está vivo, você está aqui nessa manhã, você está passando por isso, não é? Você pode sobreviver à fome. Eu passei muita fome quando era criança. E eu sobrevivi. Eu estou aqui contando a história com muita alegria. Você pode passar por guerras. Pessoas passam por guerra, não é? Pessoas passam por lutas diariamente. Existem guerras e batalhas que você
promoveu, que não deveria ter promovido, mas existem guerras e batalhas que elas vêm a você, você não pediu, você não fez nada para que elas acontecessem, mas elas chegam, e às vezes você não sabe o que fazer. Agora, o espírito de engano, ele é como poeira numa casa. Você vai viajar, você fez uma limpeza na casa, aí você viaja, fecha tudo, bota pano pelas portas, quando você chega, a casa está cheia de poeira. Você diz, meu Deus, por onde entrou essa poeira? A poeira é sorrateira. Então, o espírito de engano, ele é do mesmo jeito. Ele vai entrando devagarzinho, ele toma sua mente, não é? Você deve conhecer quantas pessoas corriam bem, estavam no ministério ativos, né, alegres, cantando, sorridentes, e de repente você começa, é mais ou menos assim, a minha experiência diz, porque eu tenho mais de 45 anos de ministério, né, a minha experiência diz assim, você está sentado na frente, tudo é muito gostoso, aí você está insatisfeito com alguma coisa, passa para o terceiro banco, aí vai ficando mais insatisfeito, passa para o quinto banco, daqui a pouco você está no último banco, e o pastor diz assim, não sei porque fulano está sentando no último banco, e o pior é que você vai perguntar, o que é que está acontecendo? Nada não. Esse nada não é muita coisa. Porque às vezes nós não somos sinceros para chegar, olhar no olho e dizer, olha, estou sentindo isso. Vamos resolver. Às vezes a gente não faz isso. Então, o espírito de engano é esse que nós devemos ter cuidado, porque ele é sutil, ele é mortal, e Jesus nos disse que nós deveríamos ter muito cuidado. Ele é letal e ele pode destruir. Jesus sabia muito bem, e vamos ver agora como é que o espírito de engano, ele pode atuar. E muitas vezes nós pensamos que o diabo só chega para nós com mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas nessa manhã, eu vou te mostrar o diabo trazendo verdades para confrontar a verdade. Já imaginou isso? O diabo trazendo verdades para confrontar a verdade. Porque você pode dizer assim, não pastor, eu sei quando é mentira, e se vier, eu... E quando ele traz uma verdade para você? Para lhe confrontar com a verdade. Aí eu te pergunto, qual é a verdade que você tem para confrontar uma verdade? Jesus passou por isso. Então vamos ver. Irmãos, uma coisa não é a verdade apenas falada. A outra coisa é uma verdade vivida. O mundo está cheio de verdades, nós os cristãos estamos cheios de verdade, mas muitas vezes a verdade que nós falamos que temos, nós não vivemos. E a verdade que faz efeito é a verdade vivida. Não é apenas aquela que eu conheço, aquela que eu falo. Pode ser que essa verdade seja um engano para mim. Por exemplo, Deus me deu há algum tempo atrás na igreja uma frase. Deus me usa muito em frases, se alguns aqui, eu não sei, me acompanham as mensagens diárias, né? Quantos me acompanham aqui nas mensagens diárias? Tem algumas pessoas. Eu falo muito sobre isso. Muitas vezes eu estou dizendo assim, olha irmãos, está chegando um tempo que Deus vai te tirar do final da fila para te colocar no começo da fila, e as pessoas ficam felizes com isso. Isso é uma verdade. O desejo de Deus é você não ficar sempre, ou para sempre, no final da fila. O desejo de Deus é te tirar do final da fila para o começo da fila, porque Ele disse, você não será cauda, você será, estarás sempre em cima e nunca. Então isso é uma verdade. Agora, entre essa verdade do final da fila e a verdade do começo da fila, existe uma lacuna chamada processos. E é nesse processo, é a maneira como eu faço esse processo acontecer na minha vida, que vai fazer com que eu saia do final da fila para o começo. A palavra foi liberada. Deus vai, olha, é futuro. Deus vai te tirar do final da fila para o começo da fila. Porém, existe um processo no meio disso. E quais são os processos que nós devemos observar? Os princípios da palavra. Eu te pergunto, você vai orar a Deus pedindo, ó Deus, abra as janelas do céu sobre mim, e você não paga seu dízimo?
Às vezes nós pensamos que Deus é menino, não é? E nós fazemos alguns tipos de oração que são verdades pela palavra, mas não são verdades da nossa vida, porque o princípio que nos respaldaria para aquilo não existe na nossa vida. O profeta Isaías disse que um dia Deus disse para ele: venha até mim e apresente suas razões. Quais são suas razões? Existem coisas que nós passamos e que nós vamos a Deus em oração, e nós falamos tanto que não ouvimos Deus dizendo: me mostre as suas razões. Será que eu não posso dizer a Deus: Senhor, eu não sei porque eu estou passando isso, mas eu sou um dizimista fiel. As janelas precisam se abrir sobre mim. Então você tem algo para colocar diante de Deus. Você não está cobrando Deus, não. É um princípio. É como alguém chegar na sua casa e querer desligar a energia. Você corre, pega o recibo e diz: não pode. Está pago. Você entende? Agora, se não tiver pago, você vai ficar com raiva ainda. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não adianta você dizer assim: não, faz 200 anos que eu moro nessa casa, nunca atrasei uma conta, atrasei esse mês. Vai cortar do mesmo jeito. Porque um princípio foi quebrado, no momento que o princípio é quebrado, estanca. E às vezes nós não entendemos isso. Você entende? Às vezes as pessoas chegam lá na nossa igreja, não é essas coisas todas demais, as pessoas exageram. Mas eles chegam na nossa igreja e vê aquele templo lá para 600 pessoas, iluminado. Não sei se alguém de vocês aqui já foi lá e já viu a igreja. É uma igreja bonita, né? Mas não é essa coisa toda. Mas é bonita. E as pessoas ficam assim: uau, pastor, como foi que o senhor conseguiu tudo isso? Você quer saber? Claro, pastor. Eles pensam que é dinheiro. Eu digo: ó, esse é o princípio. Não é dinheiro. A minha segurança não está no dinheiro. A minha segurança está na fonte de onde vem o recurso. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. Eu fui aos Estados Unidos, todos os anos eu levo 15, 16 pessoas para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu quero que eles tenham uma visão da excelência com que eles fazem as coisas. Então eu levo em 5 igrejas grandes e levo em 5 igrejas pequenas. E eles veem a mesma excelência da pequena na grande e da grande na pequena. E eu vou e eu sento eles assim no primeiro banco, falo com as pessoas primeiro para ir lá. E nós somos uma igreja de T.D. Jakes. Essa igreja cabe 30 mil membros. Quem já esteve lá? Alguém esteve aqui? Não. 30 mil membros. Para você ter uma ideia, sem desmerecimento algum, a plataforma é maior do que a sua igreja aqui. A plataforma. O telão é essa parede aqui inteira. Imagine isso. E eu estava com o meu grupo lá, 16 pessoas sentadas assim, e o guia, que é um segurança, era uma moça de 1,92 m. Eu falava com ela assim, porque eu tenho 1,61 m, ok? Mas eu sou muito grande por dentro, não se engane não. Aleluia! Então, irmãos, eu estava lá, dizendo aos irmãos, mostrando aquilo assim, aí de repente eu disse assim: vocês estão pensando que tudo isso que vocês estão vendo aqui foi dinheiro? Aí eu disse para eles assim: está vendo esse lugar que eu botei meus pés agora? Aqui nesse lugar, existem orações escritas, enterradas nesse lugar como pedra fundamental, que tem sustentado essa obra até hoje. Quando eu disse isso, a segurança começou a chorar. Mas chorava copiosamente. Aí ela correu, aquele corredor, correu. Sabe essas carreiras que nós damos? Mas ela correu com outra finalidade. Ela correu, passou uns 5 minutos, daqui a pouco ela voltou com a sacola. E ela disse: pastor, isso aqui é a história da nossa igreja. O Senhor está exatamente pisando no lugar. Irmão, ninguém me disse aquilo, quem me disse foi o Espírito, no lugar onde tudo começou. O Senhor tem razão. Quem fez isso aqui não foi dinheiro. Quem fez isso aqui foram os joelhos, as orações. Então nós temos que pensar, irmãos, que não é aquela beleza que a gente vê, mas aquele trabalho levou 16 anos para se concretizar, para se tornar o que é, e nós estamos aprendendo e nós estamos caminhando.
Então é necessário que a gente tenha direções específicas, instruções fortes e correções para que a nossa vida funcione como deve funcionar. Amém? Vocês podem construir a maior igreja dessa região. Você que está numa congregaçãozinha pequena hoje, achando que a coisa está ruim, que não está funcionando, irmão, dê graças a Deus todos os dias, pelas 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas que você tem em suas mãos. Dê graças a Deus todos os dias pelo seu líder. E você vai ver o crescimento acontecer. Vamos lá. Então, o diabo não precisa necessariamente te matar para parar você. Jesus, muito sábio, ele disse em João 10, 10, é o texto que eu vou abrir para você ver agora, João 10, 10, Jesus disse, o ladrão vem somente. Quando ele diz vem somente, não tem outra coisa, a não ser isso aqui, essas 3 coisas que ele foi falar. Ele diz, o ladrão vem somente para isso. Qual é a função dele? Roubar, matar e destruir. Eu não posso escrever a Bíblia, mas se eu pudesse escrever a Bíblia, eu ia botar um versículo abaixo desse, mas eu não posso fazer isso. Mas eu botaria um versículo bíblico, eu juntaria uma verdade a essa verdade. Então tem 4 coisas, só essas 4 coisas que o diabo pode fazer. Uma delas é roubar, matar, destruir, e a 4ª é fugir. Amém? Porque a Bíblia diz resistir e ele... Mas eu não posso acrescentar. Isso já está escrito, mas eu gostaria de colocar aqui. Mas tudo bem. Jesus sabe o que estava fazendo, muito melhor do que eu, amém? Então ele disse aqui, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele disse, eu vim para que tenham vida. Ele não disse, eu vim para que vocês tenham somente vida. Nós temos vida e nessa vida nós temos outras coisas além disso. Tá certo? Mas a Bíblia diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. São essas 3 coisas que nessa manhã eu quero falar para você, que são onde se evidencia o ataque a todo líder espiritual. E se nós não tivermos cuidado, nós cairemos. Veja, roubar, isso pode ser não literalmente. Matar, pode ser não literalmente. Destruir, pode não ser literalmente. Pode ser de uma outra forma, e eu posso te mostrar isso nessa manhã. Mas vamos abrir o texto de Mateus capítulo 4. Há muitas pessoas que ainda estão vivas e estão destruídas, mas estão vivendo. Não morreram, mas estão destruídas. Então o diabo ele trabalha nessa área, ok? Então vamos ler. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Quanto tempo eu tenho, irmão? Diga com sinceridade para eu poder... Até às 11? Então tá certo. Ok. Mateus 4, 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Se alguém ensinou a você, meu líder amado, e você está ensinando as pessoas, que o Evangelho, nele não temos problemas, alguém te enganou e você está enganando alguém. Alguém diz assim, o Evangelho é um mar de rosa. Não, o Evangelho é boas novas. Agora, nessas boas novas, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, nós podemos ter problemas. Jesus estava para iniciar um ministério espetacular e extraordinário. Ele precisava passar por um crive. Nós vamos levantar 32 ministros nessa conferência de setembro. E ontem eu estava no avião, orando, quando vinha de João Pessoa, pensando assim, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa
com essas 32 pessoas, será que eu não poderia ter feito um curso interno na igreja de preparação para esses novos ministros? Porque eles preencheram aquele formulário que tem lá 73 perguntas, e alguns escreveram além do que era para escrever, outros não escreveram quase nada, era sim ou não. Digo, meu Deus, será que essas pessoas estão verdadeiramente preparadas para entrarem naquilo que elas vão ter pela frente? As tempestades. Peraí, pastor, peraí. Nós somos da fé. Não, eu sei que você é da fé. Jesus também era da fé e enfrentou a tempestade. Ou não? Enfrentou? Todos os discípulos enfrentaram a tempestade, todos os profetas enfrentaram a tempestade. Por que nós não vamos enfrentar a tempestade? Agora, o problema é que muitos de nós têm apenas os lemes na mão, mas o nosso barco não está bem aparelhado, não tem os instrumentos corretos para as tempestades, então a gente pensa que está pronto, porque tem 2 lemes, isso não é suficiente. Nós precisamos estar aparelhados para quando o dia mau chegar, porque ele pode chegar a qualquer momento. Está lá o meu rapaz do som, Tadeu. Eu saí para João Pessoa para a conferência, ele me pediu alguns dias de férias, eu concedi. Ele foi com a esposa, 3 filhos. Aí ontem eles estavam na casa de uns amigos com a piscina, o filhinho de 2 anos brincando no jardim. Ela entrou para pegar um lenço para enxugar o nariz dele, quando voltou procurou, não encontrou. Quando olhou para a piscina, já estava boiando, 2 anos. E aí? Triste. Quando eu soube essa notícia, estava entrando no avião. Terrível. Eu e minha esposa, ela veio chorando, e lá para cá, o tempo dela não está aqui hoje, porque foi para lá, para Campinas. Terrível. E eu pergunto, quando esse dia mal chega, se você só tem os lemes, o que você vai fazer? Onde está a sua estrutura? E olha que nós estamos falando de ministros, de líderes, e os liderados, que aparentemente não chegaram onde nós chegamos, na fé, na suficiência espiritual. Como será isso? Então Jesus é levado para o deserto, para ser tentado, para passar pela prova, pelo primeiro momento. Olha, não se engane quando você lê sobre José. Você pensa que foi aquele mar de rosa? Não, os irmãos de José botaram ele num poço, depois veio gente ali passando numa carruagem. Então, tudo bem, venderam como escravo. José foi como escravo e está na casa de Potifar, está vivendo bem, daqui a pouco está na casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que José foi preso a ferro. Ferro. Foi muito sofrimento, muita luta. Calma, eu não estou dizendo que você vai viver em luta. O que eu estou dizendo é que você tem que se aparelhar para quando essas batalhas chegarem, você possa ter suficiência. Se você está pronto, você vai ver que você passa, porque até a uva passa. Aleluia! Diga, Deus é bom em todo tempo. Amém? Então, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você lembra qual foi a última vez que você jejuou? Espera aí, pastor. Nós somos da fé. Na fé não precisa disso. Quem foi que disse? Quem foi que colocou esse engano no seu coração? Você tem que jejuar. Mas o seu jejum não muda Deus, mas muda você. Muda sua carne. Muda seus sentimentos, muda suas emoções. É no jejum. Aleluia. Irmãos, na minha infância espiritual, eu cheguei a jejuar 4 meses. Jejuava 21 dias, 45 dias, 3 dias. Hoje as pessoas vêm, irmãos, nem existe mais essa convocação santa. Venha no domingo, irmãos, nós vamos ficar de 6 da manhã a meio-dia em jejum. Ai, meu Deus, ficar em jejum? E a gente fica na igreja e sente dor de cabeça, e sente mal-estar. Eu corro, chama o médico, caiu. Meu Deus. Porque nós nos desacostumamos dos exercícios espirituais. Jejum é bíblico. E nós temos que ter dias de jejum.
Você lembra? A Bíblia diz que quando iam separar ministros no livro de Atos, na igreja de Atos, lembra como era? Jejuando e orando, o Espírito Santo falava. Irmãos, é muito ruim o Espírito Santo falar com gente de barriga cheia, que já acha que já está satisfeito e não precisa mais de nada. Eu quero que você me ame, continue me amando. Por favor, continue me amando. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Se não for verdade, o pastor, quando vier aqui, ele vai corrigir tudinho. Tem liberdade para isso. Amém, queridos? Então lá está Jesus no deserto com fome, depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Diga, não morreu. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Olha que coisa linda aqui. É isso que eu digo, a bagagem espiritual que você tem que carregar. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha o diabo usando a palavra, está escrito. E o diabo citou a palavra: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guardarão, e eles te sustentarão nas suas mãos, e tu não tropeçarás em nenhuma pedra. Você já pensou o que é o diabo falando a verdade da palavra para aquele que é a palavra e é a verdade? Eu acho que é uma guerra desleal, o diabo não entendeu. Ele contender com a verdade da palavra de Deus, com a palavra. Mas você sabia que tem pessoas que brigam usando a palavra? Irmão, veja bem, vá assim, não, mas também a Bíblia também diz assim, mas irmão, veja bem, não, mas está escrito assim, você briga com a palavra. Não, eu não estou dizendo que você é o diabo, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas às vezes parece. Porque está usando a mesma artimanha. Você entende isso? Não. Pastor, nunca mais eu volto. Meu Deus. Senhor, você nos coloca em cada situação. Veja bem, continuando, respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Agora preste atenção. Então o diabo cita uma verdade, que era verdade. Você sabe essa verdade onde está, não sabe? Quem sabe? No Salmo 91. Olha aí, temos que saber a palavra. O diabo cita uma verdade, mas Jesus também cita uma verdade. Mas afinal de contas, a verdade está brigando com a verdade? Não. Depende de como essa verdade está sendo colocada, em que situação, para que ocasião, se ela glorifica a Deus ou se ela está apenas me respaldando para que eu não sofra nenhum dano. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o que era aquilo ali? O confronto da palavra era uma tentação a Deus. O líder tem que ter essa consciência e discernir o uso da palavra da verdade. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. No primeiro momento Jesus disse: está escrito. No segundo momento Jesus disse: também está escrito. No terceiro momento Jesus disse: Satanás, para. Eu te ordeno, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, resistência. O deixou o diabo e os anjos vieram e o serviram. Você percebe que Jesus não precisou usar a verdade para os anjos servir a Ele? Os anjos serviriam porque estava escrito. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida de um homem de Deus, ela está dentro de uma linha profética. E nós vamos andar nessa linha profética. Você percebe que tudo Jesus dizia está escrito? Como diz essa escritura, como diz o profeta tal. Tudo está escrito.
Então, eu te pergunto, o que era que o diabo queria nesse tempo aqui afetar Jesus? 3 coisas que eu vou te dizer agora, preste atenção. O espírito de engano estava tentando levar Jesus a fazer coisas com a verdade, mas para a glória própria, para suprimento próprio. E Jesus não se deixou levar por aquilo. Então, como Jesus estava se preparando para um momento extraordinário, para um ministério poderoso, ele não poderia cair nessa tentação. Então, ele teve o cuidado de estar consciente do comprometimento que ele tinha com o seu ministério. Quando você tem consciência do seu ministério, quando você tem consciência de quem você é em Deus, ainda que alguém traga uma verdade, você vai pensar sobre aquela verdade. Porque uma é a verdade da situação que eu estou vivendo, outra é a verdade da revelação que eu tenho. São 2 coisas diferentes. A realidade do que eu estou passando, a verdade disso é uma. Pode ter sido por coisas que eu fiz, pode ter sido por princípios que eu quebrei, ou pode ser por uma provação de fé. Existe uma verdade nisso? É verdade. Porém, existe uma verdade maior, que é a verdade do que eu creio. Você lembra daquele texto de Paulo? Paulo citou tantas coisas belíssimas que ele estava passando. Paulo disse, irmãos, é verdade que eu estou abatido, mas também é verdade que eu não estou destruído. É verdade que eu estou passando necessidades, mas é verdade também que eu sei passar necessidade. Tudo aquilo que Paulo estava dizendo era verdade, mas o que ele estava dizendo aqui também era verdade. Você pode confrontar uma verdade com a outra. É verdade que o médico está dizendo que eu estou doente, mas é verdade que a Bíblia diz que eu tenho saúde divina em Cristo. Você entende isso? E Jesus estava muito consciente disso. Então, o diabo estava tocando 3 áreas na vida de Jesus, que eu vou falar agora para a gente começar a terminar. 3 áreas que o diabo queria destruir Jesus Cristo. A primeira era roubar. Roubar o quê? A identidade. Veja que ele colocou em dúvida, se tu és filho. Sabe que quando você está passando uma situação difícil, você começa a pensar, onde é que Deus está? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu nasci de novo, eu desmaiei naquele dia? Não, porque tem gente que só desmaiou, não nasceu não, não morreu nem nasceu, só desmaiou. Levantou do desmaio, está do mesmo jeito. Então o diabo começou a colocar exatamente isso diante dos olhos de Jesus Cristo. Tu és verdadeiramente o filho? O que é que você tem que fazer? Você tem poder, você tem autoridade para transformar pedra em pão. Sabe, irmãos, nós temos em nós uma habilidade para transformar aquilo que não é em coisas que nós queremos. Sabe que aquilo seria, naquele momento aquele não seria um milagre. Seria uma indução, a tentação de transformar aquilo que vai suprir tua necessidade em pão, quando na verdade aquilo não era pão, era pedra. Aquele momento não era um milagre. Aquele momento era um momento de tentação. Jesus teve sabedoria quando ele disse, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Ou seja, mesmo que eu não tenha o pão, eu vou suportar a aflição. Mas eu vou passar por ela. Então você entende? Eu não sei se você já teve o seu celular roubado. E geralmente quando você tem celular, você bota senha, porque você não lembra de tudo. Hoje é senha, número, você coloca tudo lá. Quando alguém rouba um documento seu, ou celular com teus dados, ele simplesmente roubou o quê? Tua identidade. Porque ele pode usar tua identidade em coisas erradas. Não tem coisa pior do que você ter a sua identidade roubada. Então, o diabo veio para roubar. A primeira coisa que ele quer roubar é essa consciência de quem você é. É por isso que Jesus teve aquela conversa com Pedro. Não sei se você sabe da história de Pedro. A história de Pedro é um pouco difícil. Primeiro, Pedro, ele era o presidente do sindicato dos apóstolos. Não, é verdade. Porque tudo que perguntava, Pedro dizia. Né? Então ele era o presidente do sindicato.
Agora, eu acredito que eles faziam com Pedro como vocês fizeram agora. Quando Pedro levantava, Pedro, lá vem Pedro. Lá vem Pedro. Não, eu me lembro quando eu era criança, eu não vou dizer pequeno, porque pequeno eu sou ainda. Eu era criança, né? E eu passei poucos dias num grupo escolar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a professora fazia uma pergunta, eu não sabia de nada, mas eu gostava de levantar. Aí eu levantava, aí eles já riam porque sabiam que dali não vinha nada. Mas, irmãos, isso era uma tristeza, porque eu ficava olhando assim para eles rindo, e a professora assim meio quieta, como quem diz assim, eu não posso rir, ficava assim. E ela dizia, diga, Janduí, eu dizia, aí era que riam, né? Aí eu sentava. Então isso era sempre, mas teve um dia que a professora fez uma pergunta. E ela disse assim, olha, quem souber responder a pergunta que eu vou fazer agora aqui, eu vou dar 5 pontos para a prova, e a turma todo dia vai ganhar 1 ponto por causa desse aluno. Antes dela fazer a pergunta, já levantei. Não, eles fizeram exatamente como vocês estão fazendo aí. Começou todo mundo a rir. Ela ficou meio encabulada, né? Agora tinha que fazer a pergunta, eu levantei, ela fez a pergunta, e para surpresa deles, minha e dela, eu respondi. E quando eu respondi, ficou exatamente assim. Uau! Onde ele foi buscar isso? Mas o fato é que eu respondi, e agora todos me aplaudiram, por quê? Porque eles ganharam 1 ponto. Irmãos, Pedro era exatamente assim. Mas teve um dia que Jesus quis saber se as pessoas conheciam a identidade dele. Se os discípulos conheciam quem era ele pela identidade. E Jesus perguntou assim, que dizem os homens aí fora que eu sou? Aí um discípulo levanta e diz, não, dizem que tu és Jeremias. A pregação é parecida. Outros dizem que tu és Elias, porque Elias fazia milagres assim como você faz. Sabe, irmão, quando as pessoas estiverem nos conhecendo por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos, tem um problema. Tem um problema. Porque aquilo que nós fazemos passa, mas aquilo que nós somos vai para a eternidade. Aí Pedro levanta, aí eles riram, era Pedro, Pedrão vai, tá aí, Pedrão. Aí Pedro levanta e diz, e Jesus diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levantou, ficou silêncio na sala. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O colégio episcopal ficou quieto. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês não sabem, não, nem disse que eu disse, só baixinho para nós. Os discípulos brigavam tanto, que era brincadeira o negócio daquele. Eles brigavam, irmão, brigavam entre eles, brigavam com os outros, era aquela confusão. E Jesus tinha que ser aquele apaziguador. O líder é aquele que vai apaziguar essas situações. Sabe, um dia uma mulher foi com 2 meninos lá, amigo de Jesus lá, você sabe essa história, né? Dizer, mestre, quando o senhor estiver lá, bota esse menino aqui na direita, bota esse menino aqui na esquerda, por favor. E os discípulos olhando. Quando eles saíram de lá, se agarraram. O quê? Graças a Deus que só tem líder hoje aqui, né, irmão? Mas era verdade. Gente com ciúme de gente, aquela confusão. Cadê a identidade? Não tem. Era por aquilo que faziam. E Jesus dizia, estão me vendo fazer milagres já há tanto tempo, é tanta coisa que eu faço. Talvez eles estejam me medindo por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou. Então eu vou fazer uma pergunta. O que dizem os homens que eu sou? Dizem que tu és isso, aquilo, outro. E vocês? Aí Pedro levanta. A sala de aula ficou... lá vem Pedro com as conversas dele. Aí Pedro responde uma coisa, aí Jesus disse, parabéns, Pedro. Não foi a tua carne que revelou isso. Não foi o teu sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Nesse dia, irmãos, Pedro subiu 10 na cotação da bolsa. Subiu 10%. E eu acredito que a partir daquele dia passou a ter um respeito extraordinário, né? Mas logo, poucos dias depois, o Senhor disse assim, bem Pedro, agora está chegando a hora de ir. Ele disse, ir para onde? Morrer? O quê?
Mas de jeito nenhum. Era Pedro, o mesmo Pedro. Mas tinha uma profecia que Jesus deu para ele, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei. Essa profecia estava valendo. Era só Pedro aprumar a coisa, achar o retorno e tudo vai dar certo. Então, a primeira coisa que o diabo tentou roubar em Jesus foi a sua identidade. É a mesma coisa que o diabo faz comigo e com você. Ele quer sempre roubar a nossa identidade diante das pessoas. Porque o que as pessoas mais dizem aí, é crente? Não, peraí. Depois de tudo que fez, ele disse está salvo. Que negócio é esse? Então, essa identidade que você tem como líder, o diabo tem tentado roubar. A segunda coisa que o diabo vai tentar roubar de você é a sua autoridade. E ele vai tentar roubar sua autoridade te dando autoridade. Você não é o filho de Deus. Você tem poder, você tem autoridade para transformar pedra em pão. E Jesus sabia que não podia usar a autoridade dele daquele jeito. Então ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a segunda coisa que o diabo quer roubar de nós é a nossa autoridade. E nós, como líderes, temos que ter cuidado para não deixar que a nossa autoridade seja tocada, que a nossa autoridade seja manchada. Deus te deu uma posição de autoridade. Você está assentado em Cristo, nas regiões celestiais. O que é que você está fazendo aqui embaixo? Tenha cuidado com o que você está fazendo aqui embaixo. Ele te permitiu passar um tempo aqui, te deu um habitat, e você tem que ter cuidado com o que você está fazendo, porque essa autoridade, ela vai ser requerida de mim e de você, futuramente. Então, temos que ter cuidado, porque o diabo quer tentar roubar de todas as formas essa autoridade. E se ele rouba a tua identidade, e se ele rouba a tua autoridade, ele vai agora fazer a terceira coisa. Então, a primeira é roubar a identidade. Matar a autoridade. E agora ele vai destruir o teu destino. Porque todos nós temos um destino. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual era o destino de Jesus Cristo? Jesus Cristo é um destino. O destino de Jesus Cristo, por pior que fosse, por mais duro que fosse, ele tinha que cumprir aquele destino. Ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que morrer, ele tinha que derramar o sangue, ele tinha que ficar sem a presença do Pai com ele tinha que descer ao inferno. Não é fácil. A gente falando aqui é muito simples, mas não é fácil. O que o diabo queria? Eu tirando a autoridade dele, eu roubando a autoridade dele, eu roubando a identidade dele, eu estou matando a autoridade dele e roubando o destino dele. Se eu roubo o destino dele, ele não vai chegar a lugar nenhum. E o destino de Jesus Cristo não poderia ser roubado, se nós não poderia ser destruído, senão nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Então Jesus teve esse cuidado. A sua identidade foi atacada, ele reagiu. A sua autoridade foi atacada, ele reagiu. E quando ele percebeu que tudo aquilo era para destruir o destino que ele tinha, então ele disse, olha Satanás, vamos parar por aqui, não dá para continuar. Então a Bíblia diz que o tentador tentou de todas as formas, mas nesse momento ele foge, porque Jesus colocou ele no seu devido lugar. Diga, Deus é bom em todo tempo. Não deixe nunca o diabo levantar dúvida em quem você é. Aquilo que você recebeu, não deixe o diabo colocar dúvida nunca. Como líder, você não precisa brigar por isso. Você não precisa também postar para mostrar que é. Você é. Isso é suficiente. Então Jesus era. Ele não precisava, por hipótese alguma, postar nada no Instagram, no Facebook. Você entende isso? Não precisava. De fato, Jesus não fazia nenhum comentário com relação a certas coisas. Eu vou te dar um conselho nessa manhã, que tem sido algo que tem permeado a minha vida por esses longos anos.
sempre irão aparecer pessoas para te pedir opinião sobre coisas. O que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? O que é que você acha daquilo outro? Quando as pessoas me perguntam, sabe o que é que eu digo? Pastor, o que é que o senhor acha desse pastor que está fazendo isso, aquilo outro? Eu digo, eu não acho. Mas como assim? Não, eu não acho. Eu não sou obrigado a responder aquilo que eu não queira responder. Eu não sou obrigado a responder o que eu não sei responder. E ninguém pode me obrigar a responder uma coisa que eu não quero responder. Entende? Então nunca entre numa batalha que não é sua. Porque se você entrar, você vai ter problema. Você não tem que responder a todas as coisas. Você não tem que postar todas as coisas. Porque nós vamos ter problemas com isso. Você sabia que a maioria das empresas hoje, quando eles vão fazer entrevista com um jovem, a primeira coisa que eles buscam é o Facebook daquele jovem, para saber se ele tem muita abobrinha lá, ou se ele tem coisas concretas. E às vezes você foi bem na prova, fez aquilo outro, estou passado. Mas o teu histórico do Instagram e do Facebook é uma coisa terrível. Sensualidade, palavras que não deveria, contrário a tudo quanto é coisas. Tudo isso hoje eles veem. Tudo isso hoje é captado. Você já imaginou se Deus chegasse hoje e dissesse assim, por favor, me empresta aí seu celular por 3 dias? Quem de nós entregaria o nosso celular para Deus dar uma vasculhada nele? O quanto de coisa que nós colocamos. São formas sutis que o diabo usa para ir tirando a nossa identidade, roubando a nossa autoridade e destruindo o nosso destino. Todos nós temos um destino. E nós temos que cumprir o nosso destino. Mas se nós não atentarmos para o espírito de engano que está nesses últimos dias, nós vamos ter problema. Eu estava no final de 2017, no meio de 2017, eu fui para uma conferência nos Estados Unidos do irmão Kenneth Copeland. Ele completava 50 anos de ministérios. E eu fui para aquela conferência. Eu fui para levar uma oferta de honra para aquele homem. 82 anos. Um homem forte, vivo, pilota o seu próprio avião, sabe? Um homem de coração aberto, que dá avião para ministérios e abençoa ministérios. Eu fui lá para levar a minha parte. Saí daqui do Brasil, paguei passagem, hospedagem, fui lá levar minha oferta naquele culto. E naquele culto foi extraordinário para mim. E teve um momento que quando eu fui levar minha oferta, que eu voltei, eu não era mais a mesma pessoa. Eu fui envolvido por uma nuvem de vento, uma coisa extraordinária. Quando eu cheguei, olhei para minha esposa, ela estava diferente, minha filha orando em inglês, eu fiquei assim espantado. Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Foi algo que aconteceu, porque honra faz essas coisas. Honra faz essas coisas. E aí nós viajamos e no avião eu tive uma visão aberta. O Senhor falou comigo num texto de Ezequiel dizendo assim: filho do homem, que provérbio é esse que os filhos de Israel estão cantando? Eles dizem, o tempo passa, as profecias vêm e nada. Pois você vai dizer a eles agora um novo provérbio. Eles nunca mais cantarão esse provérbio. Você vai dizer para eles assim, eles vão cantar e vão dizer, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Eu não sei quantos de vocês aqui têm palavras proféticas dadas por Deus ou dadas por homens, mas eu vou te dizer, esse é o tempo dessas profecias se cumprirem. Você só precisa alinhar. Eu te digo, vai acontecer. Onde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar. Onde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar. Onde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar. Digo com toda certeza, Deus quer te tirar do final da fila para o começo da fila. Não tenho nenhuma dúvida daquilo que Deus vai fazer nos últimos dias, para aqueles que verdadeiramente estiverem andando no lugar que Deus disse que nós deveríamos estar andando. Então, eu vou terminar dizendo a você, cuidado com a identidade que você tem, que foi lhe dada pelo Senhor,
Cuidado com a autoridade que você recebeu. Ela foi lhe dada pelo Senhor. Cuidado com o seu destino. Deus deseja que você chegue lá. É desejo de Deus. Para terminar, eu vou te mostrar algo grande. Se não me engano, no capítulo 6 de Gênesis, Deus disse: contenderá para sempre o meu espírito com o homem? Eu vou tirar o meu espírito. E o espírito foi tirado. Deus é maravilhoso. Ele usou o espírito de outras formas. Através do vento, das águas, e etc, etc, etc. Mas não com o nome, o espírito está fazendo isso. Mas aí o profeta Isaías, ele trouxe uma palavra profética extraordinária para aqueles que estivessem andando dentro dessa concepção daquilo que Deus tratou como justos, cumprindo princípios, não vivendo uma vida relaxada, não vivendo uma vida de qualquer forma, não. E o profeta Isaías, no capítulo 32, eu queria que você abrisse lá. Se essa palavra não lhe agradar, se essa palavra não lhe alegrar, vá para o céu, que lá tem coisa melhor. Isaías 32, versículo 15, presta atenção, abriu lá? Isaías 32, 15, até que se derrame o Espírito lá do alto, diga comigo, já foi derramado. Foi derramado quando? No dia de Pentecostes. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi quebrada uma maldição. No dia de Pentecostes foi quebrada uma maldição. Vamos aqui, Gênesis, Babel. Houve a confusão de línguas no Pentecostes. Todos entendendo a mesma língua. Em Babel, ninguém entendia ninguém. No Pentecostes, quem estava ouvindo entendia. Oh, Deus está falando na minha língua. Outro dizia, não, está falando na minha. Não, rapaz, está falando na minha. Deus está falando na língua de todos, ou seja, Deus quebrou a maldição das línguas no Pentecostes. Agora nós podemos todos falar em outras línguas. Você fala em outras línguas? Porque a maldição foi quebrada. Mas não é isso que eu quero falar. Aqui está dito assim: quando até que se derrama o Espírito lá do alto, já foi derramado. Então, essa palavra então, ela é bem forte aqui para nós. Então, o deserto, que era onde o homem vivia, o deserto se tornará em pomar. O pomar é o primeiro lugar onde o homem, filho de Deus, chamado Adão, viveu. Pomar é o lugar onde não falta absolutamente nada, onde você tem todos os suprimentos de Deus. Então ele diz que quando o Espírito fosse derramado, o deserto ia se tornar num pomar. E o pomar será tido por um grande bosque. Aí diz assim: o juízo habitará no deserto. O deserto vai ser julgado. Uau! Alguém te colocou num deserto? Vai ser julgado. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Quem é aqui a justiça de Deus? Não, quem é a justiça de Deus? Não, está fraco. Fica de pé para eu ver. Quem é aqui é a justiça de Deus? Então diga para você mesmo: o meu lugar é no pomar. Agora diga: eu não posso esquecer os princípios. Diga para o seu vizinho: o seu lugar, rapaz, é no pomar. Então a justiça morará no pomar. Preste atenção. Agora, o efeito da justiça. Diga: a justiça tem um efeito. Diga: eu tenho um efeito. O efeito da justiça é paz. Diga: o efeito da justiça é paz. O que é paz? Diga: shalom. Tudo tendo, nada faltando. Não, vocês não estão alegres. Irmão, onde é que fica o berçário aqui das criancinhas recém-nascidas? Se eu for lá e pregar isso, eles vão dançar.
Esse texto está falando de você, meu irmão. O efeito da justiça é paz. Então o justo é para viver em paz. Mas não esquece os princípios. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, diga fruto da justiça. Diga, o justo dá fruto. O fruto da justiça é repouso e segurança para 3 dias. 3 dias? Como é que sua Bíblia diz aí? Diga para sempre. Diga repouso e segurança. 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 Por isso que Jesus disse: não vos inquieteis por coisa alguma. Anda nos princípios, que a justiça produzirá um efeito e um fruto. Um efeito e um fruto. Um efeito e um fruto. Glória! O profeta Isaías não conheceu Paulo, mas ele está pregando as coisas que Paulo pregou. E ele diz mais assim: o meu povo. Quem é povo de Deus aqui? Dá uma dançadinha aí para ver quem é o povo de Deus aí. O meu povo habitará em moradas de paz. Em moradas de paz. Em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Como estamos no mundo, ele diz: ainda que haja saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados os que semeais junto às águas. Irmãos, a proposta para nós é poderosa. Isso faz parte, justiça faz parte da nossa identidade. Justiça faz parte da autoridade que nos foi dada. Justiça faz parte do nosso destino. Você percebe 3 coisas que o diabo quer atacar um líder, para que ele não caminhe: a sua identidade, a sua autoridade e o seu destino. E nós estamos aqui para cumprir o nosso destino. Eu não sei se você já sabe qual é o seu. Também eu não tenho que me preocupar com o seu, eu tenho que me preocupar com o meu, porque eu tenho que cuidar da minha vida, você cuida da sua. Então, qual é o seu destino? Como você descobre o seu destino? Eu não vou pregar isso agora. Você pode olhar pela palavra e você vai saber o seu destino. Eu posso te dar uma dica. Deus disse assim: eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz. O que é que tem no seu destino? Diga paz. É o que o profeta está dizendo aqui. Porque a Bíblia se completa com a Bíblia. Hey! O louvor pode subir se quiser. O louvor pode subir se quiser. Uma coisa eu vou dizer para você. Se você está nessa nova vida, se você tem sido abençoado por Deus com aquilo que Deus tem feito, eu vou te dizer uma coisa: não ressuscita coisas que nunca foram feitas para viver na tua vida. Elas passaram por você, você um dia eliminou-as, enterrou. Não ressuscita essas coisas. Ressentimentos, sentimentos, aquela visão que Deus me deu, vou completá-la agora. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Mas o Senhor me disse 2 coisas naquele dia daquela visão. Ele me disse: instrua o meu povo que não invista em sentimentos e cuidado com as distrações. São essas 2 coisas que o diabo usa para entrar nas outras 3. Sentimentos. Não, ninguém falou comigo, ninguém olha para mim, eu sou um 0 à esquerda. Olha o que você está dizendo para você. O pastor só gosta do irmão Marcos. Quem não gosta de uma coisa linda dessa? Não, minha irmã. Eu conheço esse irmão desde Fortaleza. Ele me hospedando na casa dele lá, passei um dia lá com ele. Irmãos, não fique ciumado.
Fica tranquilo, como líder, o teu dia vai chegar. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra e Ele está olhando. O seu pastor, ele tem sensibilidade, ele vai perceber. Agora você precisa aprender uma coisa: líder, ele tem que olhar com os olhos do coração. Se eu não tivesse o coração desse menino, talvez ele não estivesse aqui comigo hoje. Mas eu tenho o coração dele, eu posso olhar para ele e ver o que está no coração. Isso pode mudar? Pode. As pessoas mudam, mas a minha oração é que não mude. Claro que ele vai ter muito mais oportunidade do que os outros que me veem só na igreja, que nas reuniões ele anda comigo. Sabe o que ele fez? Ele teve o cuidado de ontem trocar o carro que ele tem para me trazer aqui no carro em 43 quilômetros. Você pode dizer assim, é vaidade. Eu vou dizer, é honra. Você entende isso? A gente podia vir num Fusca? Poderia, irmão. Poderia. Felipe poderia voltar para onde ele voltou, do jeito que ele veio correndo? Podia. Mas é a prova de Deus que ele voltasse no supersônico. Então, pronto. E aí? Você vai degladiar com Deus por isso? Ele está com as suas mãos sobre a sua vida. Ele está com os olhos bem abertos. Você chegará o dia em que Ele irá te encontrar em meio à multidão. Irá te chamar, irá te chamar, irá. Se ninguém estiver vendo, Ele vai te ver. Se ninguém estiver vendo, Ele vai te ver. Melhor do que ninguém, Ele sabe teu endereço. Ele sabe o número da tua casa. Senhor, formoso és. Levante suas mãos e adore a Ele. Você tem um destino, e esse destino vai ser concretizado. Eu creio. Mesmo que a videira pareça não dar fruto, mesmo que a videira pareça não dar fruto, não importa. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é exaltado entre as nações, pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele sabe como lhe tocar no lugar certo, naquele lugar que só você sabe que está machucado. Ele sabe lhe tocar. Como Ele é maravilhoso. Oh, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai. Os nossos olhos irão ver tua grandeza. Os nossos olhos irão ver tua grandeza. Nós estamos sendo guiados, levados por aquele que vem. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem saltando sobre os montes. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. E Ele vem. Ele é o Eirene de Deus, o desejado das nações. E Ele vem. E Ele vem.
Obrigado, Senhor, por tua graça nessa manhã. Obrigado pela tua palavra que nos alerta de como nós devemos viver. Obrigado, Senhor, pela identidade que você nos deu. Obrigado pela autoridade em Cristo que você nos faz carregar nas palavras, nos nossos atos e nas nossas ações. Obrigado, Pai, porque nós temos um destino para cumprir e nós vamos cumprir. Se o nosso destino, Senhor, for 5 pessoas, nós vamos cumprir. Se for 100 pessoas, nós vamos cumprir. Se for 5.000 pessoas, nós vamos cumprir. Se for 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 50.000 pessoas, nós vamos cumprir. Nós não vamos abrir mão, Senhor, daquilo que você tem para as nossas vidas. Vocês estão preparados para cantar? Eu quero que vocês cantem, mas eu quero dizer mais alguma coisa antes de descer. A convicção de quem você é, a convicção do que você tem e a convicção do que você pode tem que ser tão profunda como a convicção que havia na vida de Noé. Num tempo que não tinha chuva, não tinha chuva, não tinha chuva, não tinha chuva, Deus disse a ele: constrói uma arca. Dez anos se passaram e ele continuou firme. Não tinha chuva. Depois 20 anos e ele continuou firme. 30 anos, 40 anos, 50 anos e ele continuou firme. 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 99 e a chuva chegou. Pode ser que Deus tenha falado alguma coisa a vocês só faz um ano e você diz: Deus, e aí? Pode ser que faça 5 anos e você diz: Deus, e aí? Eu sei que Deus não vai levar você para concretizar alguma coisa em 100. Pode ser que isso esteja se concretizando nessa manhã. Eu declaro uma porta aberta. Eu declaro uma porta aberta. Eu declaro uma janela aberta. Eu declaro, eu declaro, eu declaro. De fato está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Se Deus quisesse que você construísse um galinheiro, Ele te dava 5 tábuas, um martelo e alguns pregos. Mas o que Deus quer que você construa é algo massivo, é algo grande, é algo forte. E os meus ouvidos escutam barulho de máquinas pesadas chegando. Máquinas pesadas chegando. Máquinas pesadas. São tratores, são guindastes, croqueteiras, concreteiras. Vocês querem cantar? Por que vocês não cantam? Se vocês não cantarem, eu não paro. Oh, aleluia, levante suas mãos e comece a glorificar a Deus. Ore em outras línguas. Deixe essa janela derramar o que Deus quer derramar nessa manhã. Oh!